Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Jó capítulo 5. Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestiais você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Os seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Se, porém, fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar, derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Exalta os humildes e os que choram são elevados a um lugar seguro. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles e as maquinações dos trapaceiros são frustradas rapidamente. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura. Contará os bens da sua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Jó capítulo 6. Então Jó respondeu: quem dera pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. Veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Acaso o jumento selvagem zurra se tem capim, ou muge o boi se tem forragem? Come-se sem sal uma comida insípida, ou há algum sabor na clara do ovo? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Ah, se fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o que anelo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, se soltasse a mão e me eliminasse, pois eu ainda teria o meu consolo e me alegraria em meio à dor implacável por não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Acaso a minha força será de alguma ajuda agora que os recursos me foram tirados? Um homem desesperado deve receber a compaixão do seu amigo, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso.
Os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam das suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam frustrados porque estavam confiantes. Lá chegaram somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram, contemplam a minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela. Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão. Não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade nos meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Jó capítulo 7. Não é pesado o labor do homem na terra? Não são os seus dias como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e me destinaram noites de desgraça. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. O meu corpo está coberto de vermes e cascas, de ferida. A minha pele está rachada e vertendo pus. Os meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, de que os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê nunca mais me enxergarão. O teu olhar estará sobre mim, mas já não existirei. Como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não retorna. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação nunca mais o conhecerá. Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Sou eu o mar, ou uma serpente marinha, para que me ponhas sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará, e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que continuar vivendo neste meu corpo. Sinto desprezo pela minha vida. Não desejo viver para sempre. Deixa-me em paz, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe des importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós nem por um instante. Se pequei, que mal te causei, ó tu, que vigias os homens? Por que me tornaste o teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas já não existirei. Novo Testamento, Atos capítulo 8, versículos 1 ao 25. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria.
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é conhecido como o grande poder de Deus." Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Deem-me também esta autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Pedro respondeu: "Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram." Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.